Quando o presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse, pela terceira vez, como presidente do país, levou consigo todo o Brasil. Foi o povo brasileiro que subiu com ele, naquele ato simbólico de representatividade e de retomada da democracia. O ano de 2023 começava com uma imensa esperança. Exatos 7 dias depois, porém, o golpe tentado de 8 de janeiro mostrou que a luta contra o obscurantismo continuaria e perpassaria todo o ano. Não por acaso, num dos atos finais de dezembro, a extrema-direita conseguiu se valer votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para, com apoio de boa parte de mais da metade dos deputados e senadores, trazer novamente à tona uma série de conteúdos anticivilizatórios, entre os quais perseguição a professores, criminalização do acesso à terra, agressão aos direitos da população LGBTQIAPN+, e tensionamento do debate sobre o aborto no país. No entanto, num ano que começou com uma tentativa de golpe, essa contra a democracia, e praticamente terminou com outra, dessa vez contra avanços sociais e direitos, foi a imagem do Brasil naquela rampa que, ao longo de todo 2023, mesmo com todas as dificuldades, permaneceu. E não só pela reconstrução do Pacto Democrático, que havia sido solapado pelo golpe de 2016 e pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. A tônica do ano foi a tomada ou retomada de medidas sociais importantíssimas, que passam, entre outros tantos pontos, por zerar as parcelas do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, sancionar lei que determina igualdade salarial entre homens e mulheres, enfrentar a tragédia humanitária que vitimou o povo Yanomami, retomar o protagonismo internacional do Brasil, seja no Conselho de Segurança da ONU, no G20, no BRICS, na negociação diplomática para a retirada de brasileiros da faixa de Gaza, no papel de uma das mais importantes lideranças da América Latina e do Sul global. Na educação, uma das primeiras vitórias de 2023 foi a restituição do Fórum Nacional de Educação, que havia sido destituído pelo governo Temer, e recondução da CONTE a seu posto no coletivo, reconhecida como uma das principais entidades da luta em defesa de uma educação pública, gratuita, democrática, de qualidade socialmente referenciada. A atuação da CONTE no fórum, aliás, foi importantíssima, tanto como articuladora do grupo de trabalho temático sobre regulamentação privada, quanto como uma das organizadoras da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, a CONAE 2024, que acontece no fim deste mês de janeiro, em Brasília. É claro que as forças golpistas, que não descansaram durante o ano, continuaram tratando a educação como inimiga. A cada conquista nossa, houve uma reação do lado de lá. O governo Lula, numa decisão acertadíssima, pôs fim ao programa de escolas cívico-militares, mas governadores de alguns estados e do Distrito Federal continuaram defendendo e encampando a militarização. O governo Lula, em outra decisão acertada nascida a partir da pressão popular, ouviu a sociedade e enviou projeto de lei ao Congresso para a reformulação de uma política nacional para o ensino médio. Em contrapartida, os responsáveis pela desastrosa reforma nesse nível da educação básica seguem insistindo nos retrocessos e por pouco não conseguiram aprová-los no apagar das luzes de 2023. A pauta da educação domiciliar é outra da qual a extrema-direita, em parceria com parte do setor privatista, não abriu mão. Pelo contrário, a matéria segue viva em tramitação no Senado, com ameaça de alteração na Lei de Diretrizes e Bases e no Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir o homeschooling. Contudo, apesar das reações deles, não esmorecemos. O governo federal deu resposta à altura da onda de violência e atentados a escolas e a CONTE participou ativamente de todo o processo de discussão, diagnóstico das causas e elaboração de propostas de ação. Além disso, depois de um consílio unitário realizado em julho, a CONTE lançou, no dia 1º de agosto de 2023, campanha nacional pela regulamentação da educação privada. A Confederação também se posicionou fortemente contra a proposta de criação de uma agência reguladora para o ensino superior, que, na prática, implica uma catastrófica autorregulação do setor, e se empenhou no corpo a corpo dentro do parlamento para apresentação de emenda ao projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, a fim de assegurar a inclusão do setor privado de ensino.
No campo sindical e do trabalho, os principais lamentos são não terem avançado nem mudanças na legislação a fim de se revogarem, ou ao menos se reduzirem, os danos da reforma trabalhista de 2017, nem o processo de construção coletiva de um novo modelo estável de financiamento sindical. Por outro lado, porém, foi uma expressiva vitória o fato de o STF ter considerado constitucional a instituição, por acordo ou convenções coletivas, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados. A luta agora, defendida pela CONTE, é pela revogação do famigerado direito de oposição, que fere o princípio da isonomia. É explícito, portanto, que os avanços foram muitos e que 2023, em nada, se compara aos anos de trevas vividos anteriormente, desde o golpe de 2016. Mas é igualmente explícito que os desafios seguem sendo inúmeros e que não podemos esmorecer da luta. Antes de querermos ser vanguarda ou retaguarda, devemos estar em guarda. Nós, CONTE, entidades filiadas, professoras e professores, trabalhadoras e trabalhadores técnicos administrativos, estamos